Hoje a gente vai ter a mesma média de alunos de antes, né, Vitor? 40, 30, por aí? Isso. Tá, deixa entrar pelo menos a metade, aí a gente já começa. O áudio tá limpinho, tá legal? Dá pra ver direito? Tá Sim, perfeito. Tá ótimo. Sim. Show. Ô, Fábio? Fábio Cardoso? Diga-me. Dá uma ajuda aí pra gente. Tu consegue fazer aquela gravação? Já está gravando. Ah, então tá ótimo. Tá, Daniel? Ele vai gravar, aí ele vai me passar e eu passo pros alunos, tá bom? Show, beleza. Ele coloca no canal e ajuda pra caramba. Fábio, quantos salários mesmo você está recebendo, hein? Que eu esqueci. Eu fechei com... Eu não posso falar muito porque tem 2 professores aí. A Mas concorrência. tudo bem, não dá para esconder do pessoal, tá? Eu estava recebendo 3, mas eu fechei esse mês, agora a partir de setembro até dezembro, por 5 salários. Quanto é que tá o salário mínimo, professor? 5 salários de técnico. Deve ser o quê? Eu acho que 5 tá muito bom, né? Levando em consideração que você viajou um tempão e curtiu pra caramba, 5 tá muito bom. E também teve aquele problema lá com a NIC, que desviaram dinheiro, aí eles disseram que quando voltar ao normal, eles vão dobrar o salário para mim. Rapaz, nem fala disso. O pessoal Então tá show. Eu vi a reportagem. O pessoal do imposto de renda trabalha com ele aí para ver tudo. Espero que ninguém esteja ouvindo isso, né? Você imagina os professores quanto que ganham, né? Só para ter uma base. Pronto, agora ele não posta mais, a gente não vai ter. Aí, pessoal, vamos começar então? 8:06 agora. Bom, a gente vai dividir essa aula em 2 partes. A primeira parte é para a gente brevemente discutir sobre aquela atividade que eu passei para vocês antes da aula de renal. Sistema urinário compreende um assunto muito importante. Eu acho, assim, sendo muito sincero com vocês, que dentro de um ambiente hospitalar é uma das atividades mais importantes que o técnico vai desenvolver, que é esse acompanhamento de balanço hídrico. O Vitor está aí, não me deixa mentir em relação a isso. É extremamente assim, essencial mesmo, é uma ferramenta de trabalho importantíssima. E muitos cursos por aí não entregam o técnico para o mercado de trabalho com um preparo adequado para o balanço hídrico, porque eles subestimam a importância do balanço hídrico. Então, eu acho importante a gente dar uma recapitulada nesse assunto. É simples, né? É simples, eu não falo que é fácil, porque eu já estou nesse mundo, então vocês estão conhecendo agora. Para mim, claro, vai ser mais fácil, mas eu consigo afirmar para vocês que é simples. Eu vou abrir a atividade aqui e apresentar para vocês, e a gente, assim que terminar, já parte para sistema nervoso, tá? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver esse documento de Word aqui que eu estou mostrando, o texto? Pra mim tá aparecendo. Beleza. Sim. Show. Deixa eu melhorar a visualização. Pronto. Aqui eu coloquei um breve históricozinho, né? Uma história de internação. Esse paciente, tá? Do jeito que eu coloquei na atividade para vocês, não é um paciente possível de
vocês encontrarem. São eventos assim muito diferentes um do outro, mas é só para dar um exemplo mesmo de um caso de um paciente, mas que não seria possível na realidade acontecer, por causa dos eventos que vão acontecendo. Mas era para vocês mesmo quebrarem a cabeça fazendo o cálculo ali de balanço hídrico. Deixa eu terminar de permitir o pessoal que está entrando aqui. Mas vamos lá. Ô, Daniel, só tá Sim. aparecendo pra gente a escala de Glasgow, tá? Não tá aparecendo o Ah, balanço, tá. não. Tá bom? Ah, entendi. Não, beleza. Eu escolhi a janela errada. Vou trocar a janela aqui. Pronto, agora sim. Beleza. Esse é o breve histórico que eu falei para vocês. Quando vocês leem esse histórico, dá para ter uma ideia do que é esperado de um balanço hídrico. O balanço nada mais é do que a diferença entre entradas e saídas de líquidos do paciente. Então, se você administrou medicações, você fez uma entrada de líquido naquele dia. Se o paciente urinou, teve sangramento, fez drenagem, isso tudo é retirada, então é saída de volume do paciente. Então, é um valor negativo, enquanto que as entradas são valores positivos, né? Isso é bem objetivo. Mas vamos lá. Eu não vou ler isso aqui com vocês, vocês já leram. O balanço hídrico, então, ele consiste nesse sumário de entradas e saídas. Ele vai se apresentar, então, de várias formas. Pode ser uma ficha, pode ser só uma folha mesmo, um documento, pode ser num sistema eletrônico. Vocês vão encontrar de várias formas diferentes, tá? Eu já trabalhei com uma ficha no Hospital Norte Dó, muito completa, tinha evolução de enfermagem, evolução médica, evolução de fisioterapia e de nutrição, e tinha parecer ainda. E no outro lado da folha, essa mesma folha, tinha o balanço hídrico. Então, dá para ter uma ideia de que é uma ficha bem grande, e aí ela é dobradinha em algumas partes, e a gente faz todas as anotações e os cálculos ali. Agora, eu acho que já entrou uma boa quantidade de gente, vou começar mesmo propriamente na atividade. Então, vamos lá, início do plantão. Às 7h25, você recebe o plantão às 7 horas, né, geralmente. Às 7h25, o paciente que você está fazendo acompanhamento de balanço hídrico, o seu João, ele apresentou diurese, urina, em fralda. Como é que a gente contabiliza a urina que está em fralda? A equipe médica, né, a equipe de saúde do setor tem que entender que diurese em fralda você não vai conseguir nunca um valor exato da diurese, da quantidade de urina que sai. Você faz uma pesagem aproximada, e ali, na pesagem, identificou-se que o paciente teria uma quantidade de 320 ml de urina na fralda. Beleza, então isso aí é uma saída. Você vai colocar esse valor como negativo no seu balanço hídrico. Então, o balanço, se tivesse começado em 0, você já estaria agora em menos 320 ml para esse paciente. Às 7h40, você administrou... Então, como é que seria esse peso? Desculpa te cortar. Sim, não. Como é que seria esse peso? 320 gramas? Isso, é por isso que eu falo, é muito aproximado. A gente sabe que 1 ml de água, de urina, não é exatamente 1 grama, mas é bem perto, tá? Então, você pesa a quantidade de urina que tem lá e aquele volume vai ser aquele peso vai ser o seu volume final. Se você pesou lá 100 gramas a mais, você vai colocar 100 ml a mais de urina. Tá bom? Não é exato. Mas sem falar que a fralda também, quando tem a urina, tem aquele gel que incha e aquilo ali pesa mais, né? Então, mas o gel ele incha porque ele absorve a urina. Então, você pega o peso da fralda de antes, você faz a tara, né? Você exclui o peso da fralda e você conta só o peso do líquido. Você pega uma balança, a balança do hospital é balança normal ali que você encontra em mercado, por exemplo, a balança. Você vai colocar a fralda ali em cima com um saco plástico, você faz a tara, né? Já vai ter de cabeça ali provavelmente o valor do peso da fralda e você vai só contar o peso que tem a mais, entendeu? Aí assim, é aproximado, não é um valor exato, mas é aceitável. Então esse paciente agora recebe 500 ml de soro fisiológico por via endovenosa ou intravenosa, é a mesma coisa, tá, gente? Recebeu por um acesso venoso 500 ml de soro. Quando você coloca o soro para correr na veia do paciente, ele corre de uma vez?
ele corre assim 500 ml? Não, ele vai correr devagarzinho. Mas você não tem como, na prática, contar exatamente quanto que vai correr por hora. Você pode até fazer as contas, mas não é um valor exato. E liga no equipo e conecta ao paciente, você contabiliza tudo de uma vez, 500 ml. Se você instalou 500 ml, o paciente vai receber 500 ml. Você já contabiliza na sua 320 ml, menos 320 ml, mais 500 ml. Continuando, então, o paciente tem um dreno de Blake. Esse dreno, ele vai encher aí durante o dia e você tem um horário programado para esvaziar. Às 8 horas da manhã você fez o primeiro esvaziamento, tinha 60 ml de fluidos lá dentro, você tem que desprezar. Então esses 60 ml entram como negativo porque saiu do paciente. Vocês estão entendendo até agora? Sim, perfeito. Show. Se alguém tiver qualquer dúvida, por favor, me interrompa mesmo, beleza? Às 8h21 o paciente bebeu um copo de água, mais 250 ml. O copo, geralmente é aquele copo descartável, padrão, todo mundo já sabe quantos ml tem ali dentro. Se você entrega um copo cheio, o paciente vai ingerir 250 ml. Você coloca como positivo porque é entrada. Às 9 horas da manhã, o paciente vomitou toda a água que havia ingerido, além de te dar um trabalhão agora para você ter que limpar tudo, você tem que contabilizar menos 250 ml. Você viu que ele vomitou apenas água, assim, uma hipótese, tá? Se ele vomitou tudo que havia ingerido, menos 250 ml de água. Às 10 horas da manhã, apresentou sangramento no dreno, sendo identificado 120 ml de drenagem, conteúdo desprezado na pia de contaminantes. O dreno dele, então, pode ser durante a movimentação, ele começou a fazer um sangramento, então você despreza ali 120 ml, além de avisar a equipe que ele fez um sangramento. Então, se você desprezou, se você retirou do paciente, são menos de 120 ml. Começou a fazer Precedex, uma medicação correndo a 5 ml por hora na bomba de infusão. Precedex, para quem não conhece, é uma medicação que vai acalmar o paciente, vai deixar ele em estado de sonolência. Se o paciente estiver agitado, geralmente é prescrito Precedex para ele. Em bomba de infusão, o que será que significa bomba de infusão? Assim, vocês vão entender melhor no futuro com as outras aulas, mas basicamente a bomba de infusão é uma máquina que a gente deixa ao lado do paciente, uma máquina pequena, o paciente pode usar várias delas ao mesmo tempo. Cada uma delas vai fazer a infusão, vai empurrar para o paciente, para a veia dele, uma quantidade exata de volume por hora, ou por minuto, por segundo. Ela vai colocar a vazão, que é esse quanto que vai passar por hora, certo? Você vai programar essa bomba para passar para ele a quantidade certa. Se você está passando a 5 ml hora, e aí você passa agora a entregar a esse paciente 10 ml hora, a sua vazão aumentou. A velocidade de infusão passa a aumentar. No caso desse paciente, ele fez a prescrição estava para 5 ml hora. A cada hora ele vai ganhar 5 ml. Agora, uma pergunta para vocês, eu quero que alguém me responda aqui. Acabei de instalar a bomba de infusão, acabei de instalar a medicação e acabou de começar a correr para o paciente. Acabou de começar. Eu vou correr para o meu balanço hídrico. E o que eu registro? Eu não registro nada, eu registro 5 ml hora ou eu registro 2,5 ml hora. Não tenham medo de errar, tentem aí, o que vocês acham? Eu registrei o total, até o horário da... Uhum. Tá pedindo lá o final, né? Ele começou... Só no dia seguinte, né? Vai ficar 24 horas fazendo essa administração. Eu contei até essa administração, até esse horário. Entendi. Qual que é o seu nome? Fernanda. Beleza, Fernanda. Pode falar, Amanda. Dani, deixa eu falar Como rapidinho. é que essa feita? Dani, peraí. O layout da apresentação mudou. Eu não sei se foi a Vivian que fez alguma coisa, que apareceu o nome dela para mim. Mudou para vocês o layout? É só fixar. Saiu a imagem. A gente está sem a imagem, Daniel. Para mim não saiu, não. Não, a imagem está pequena para você, não?
Tá grande Será que ainda? eu fiz besteira, gente? Me perdoe. Então, Não, olha só. Não, é só clicar Não na sei o que eu imagem e fiz. fixar. Eu vou Tá sair da fixado. reunião e eu volto. Porque aí, se eu Tá fiz bom. alguma besteira, né, conserta. Desculpa. Não, que isso, tranquilo. Segue, Daniel. Beleza. Alguém não está conseguindo ver a atividade? Eu não registraria o valor Me ajuda, total. Peraí, alguém não está conseguindo ver a atividade? Pra mim não tá aparecendo Não, aqui, tá não, aparecendo professor. Pra mim pequeno. também não. tá. Eu vou retomar a apresentação então, peraí. Agora foi. Agora Agora sim, agora tá aparecendo. Show, beleza. O que aconteceu é que quando ela tentou apresentar, a minha pausou. Aí é só retomar, foi fácil. Fechou. Então, tá. Quem que falou que não faria o total? Eu não faria o total, porque ainda não passou as 24 horas, eu não sei se vai correr tudo bem. Uhum. Então, não faria o total, não. Faria evolução de total, não. Entendi. Diga aí, Eu Amanda. fiz até o final do plantão, até às 19 horas. Entendi. Beleza. Diga aí, Amanda. Eu queria saber como é que é feita essa contagem quando você diz o dia seguinte. Uhum. É às 7 horas da manhã ou é o dia Uhum. seguinte do mesmo horário que está prescrito a medicação? Beleza, vamos lá então. Vocês fizeram pontuações importantes. Todas têm lógica. É um raciocínio lógico. Só que tem uma coisa, um detalhe importante que a gente precisa entender para lembrar para o resto da vida. A bomba de infusão, ela existe para eu controlar medicações que são muito potentes, sensíveis. Então, por exemplo, noradrenalina. Eu não posso colocar em gravitacional, senão eu vou matar meu paciente com 2 minutos. Eu preciso colocar na bomba de infusão porque ela vai entregar na hora certa. Se o paciente começar a ficar hipotenso, com coisas de segundos, eu consigo aumentar um pouquinho a vazão da nora e o paciente começa a ficar com a pressão normal de novo. Então, pequenas alterações vão alterar bastante os sinais vitais do paciente. No caso do Precedex, se durante o dia o paciente que está recebendo 5 ml hora, ele vier a apresentar mais agitação, com certeza a equipe médica vai pedir para fazer um cálculo, né? E vai pedir para aumentar para 8, aumentar para 10. Então a gente nunca coloca a quantidade total quando a medicação está em bomba de infusão. Se a medicação está sendo feita em bomba de infusão, controlador de fluxo, qualquer coisa que seja para controlar a vazão da medicação, eu sempre vou colocar por hora, ou a cada 2 horas, depende de como o balanço hídrico vai estar. Mas eu sempre coloco hora a hora, tá? Então, ainda me resta uma outra pergunta. Eu já falei para vocês que eu não vou colocar o valor total. Eu não vou colocar, por exemplo, no caso, quem perguntou em relação à contagem, que foi a Amanda, eu consideraria aí até, se foi às 11 horas da manhã que começou, até às 11 horas do próximo dia. Mas como eu falei para vocês agora, eu não coloco o valor total. Eu não coloco os 5 ml hora das 24 horas que eu deixei rodando, não. Mas aí resta mais uma pergunta. Aquela inicial. Acabei de instalar a medicação. O que eu vou registrar? Ou eu não vou registrar? Já sabem que eu não vou registrar o valor total. Bom, se no caso acabou de instalar, vou registrar no final. Registra a hora. Não é no final que a gente faz esse balanço? Isso. Se não houve nenhuma intercorrência, aí no caso, porque se houver alguma intercorrência, isso vai ter que ser anotado, no caso. Entendi. Mais alguém? Pode falar, Não, se você acabou de instalar, você não vai registrar nada. Você vai esperar pelo menos um tempo para ver o que vai acontecer para poder registrar. Aí você está já no caminho certo. É isso aí. E aí, Jorge, você queria falar alguma coisa? Ou registra a cada hora ou de 2 em 2 horas. Isso, exatamente. Você vai registrar hora a hora. Se você registrar no final do balanço hídrico, com certeza você vai se perder, porque ele vai alterar tantas vezes durante o dia, tem medicações que alteram toda hora. E se você registra de hora a hora, já fica difícil, imagine se deixar tudo para o final. Tem medicações que vão alterar muito. Precedex nem tanto, mas as outras alteram bastante. Então sempre você vai registrar de hora a hora. Mas ainda tem aquela pergunta inicial. Acabei de instalar. O que eu faço? Vou responder para vocês. Diga aí, Kátia.
Você registra lá que você instalou e que está seguindo a prescrição médica. Aham. Então você Kátia, instalou, espera 1 hora e faz o registro? Por que, Fernanda? Por que eu faria isso? Ué, porque não teve nenhuma intercorrência por conta da medicação. Eu penso dessa forma. Você está no caminho certo. Falta um detalhezinho só, que ainda não falaram. Ai, meu Deus. Ou talvez eu não tenha entendido, mas tem um detalhezinho importante. Diga aí, Kátia. A Kátia vai falar e eu vou responder para vocês. Kátia? A Kátia levantou a mão, mas eu acho que ela não está conseguindo usar o microfone agora. Kátia, eu vou responder aqui, tá? Eu não registro nada no momento da... Quer dizer, eu não registro volume no momento que eu instalo, porque na hora que eu instalei, ainda não correu volume significante. Não correu. Se está correndo a 5 ml hora, 5 ml em 1 hora, não corre nem o tamanho do catéter que está dentro do paciente. Então, eu sempre registro o seguinte. Acabei de instalar, eu registro a instalação, como a Camila falou. Eu registro só a instalação, mas essa instalação não conta como volume, conta como 0. Daqui a 1 hora ou daqui a 2 horas, dependendo de como for o modelo do balanço hídrico, eu vou registrar os primeiros 5 ml que correram. Porque só vai correr 5 ml depois de 1 hora. Quando fechou 1 hora, eu tenho os primeiros 5 ml. Conseguiram entender esse detalhe? Sim. Você sempre vai registrar o volume que correu, o verbo está no passado, que correu na última hora. Não o volume que você acabou de instalar, porque você não correu nada ainda. Quando você instala, você coloca geralmente um izinho, uma letra I, e aí, beleza. Tá, vamos lá. Continuando então. Equipe médica ali às 11h10 da manhã prescreve cateterismo vesical de alívio após receber comunicado da equipe de enfermagem de sinais de retenção urinária. Foi retirado ali 1.100 ml de urina. Então você conta como valor negativo 1.100 ml de urina. E isso não é surreal não, tá? Tem pacientes que fazem aí, eu já fiz 3.500 ml. O paciente estava super cheio de urina. Até mais do que a bexiga geralmente aguenta. Às 11h59, a equipe médica realiza a drenagem de líquido do abdômen, uma paracentese também pode ser, comunicado retirada de 200 ml. Então, se retirou, 200 ml a menos. Você vai fazer aí a conta parcial. Eu não tenho a conta aqui agora, teria que fazer com a calculadora, porque eu não estou com a resposta dela aqui agora, mas vocês já sabem o caminho. Você vai fazer a somatória parcial. Vai pegar todos os negativos e vai pegar todos os positivos. Vai somar tudo e vai te dar um valor total aí. Esse valor pode ser negativo, pode ser positivo. Então essa seria a resposta da primeira pergunta. E aí, continuando, o paciente faz uma hemodiálise, a equipe que vai fazer a hemodiálise já avisa para você, a gente vai tirar 2.500 ml. O técnico esperto, ele vai colocar esses 2.500 em lápis, porque se acontecer alguma intercorrência durante a hemodiálise, ele vai lá e não vai colocar os 2.500 ml, ele vai colocar o valor que realmente entrou. Não é sempre que acontece intercorrência, mas se acontecer, ele está preparado, não precisa borrar todo o balanço hídrico, que é um documento oficial, você não pode ficar rasurando, aí você não precisa fazer tudo de novo. Administrado, então, depois disso, 1.000 ml de soro fisiológico por via endovenosa. Provavelmente, esse paciente ficou hipotenso aí durante a hemodiálise e precisou receber volume, que é uma das formas de elevar a pressão do paciente de novo. Depois foi administrada medicação por via endovenosa, fez só uma dipirona ali, 10 ml de dipirona, 2 ml de dipirona, mais 8 ml de água destilada. E aí depois fizeram um flush. Depois que fazem a medicação, faz só água no acesso para lavar aquele acesso. Então você tem um total de 20 ml que entrou, você contabiliza também. Se entrou 10 ml, você contabiliza também como positivo. O treino de Blake voltou então a te dar aí 45 ml de drenagem, né, de retirada, você conta também. Às 14h30 começou uma nora a 2 ml hora, mesma coisa, você acabou de instalar às 14h30, você vai colocar um I de instalado, e aí no próximo horário que você vai colocar os 2 ml que correram. Diurese em fralda às 16 horas, após a pesagem, registrou-se 25 ml só de urina, vai registrar a retirada desses 25 ml de urina. Provavelmente,
esse paciente já grave do jeito que está ficando, vai estar com uma sonda vesical de demora. E ali a bolsa tem uma graduação, você consegue ver exatamente qual o valor de urina que ele tem. Você só tem que esvaziar a bolsa sempre que você fizer a aferição. Às 18h30, administrada medicação por via endovenosa, bicarbonato de sódio. Provavelmente esse paciente já está fazendo acidose muito grave. E aí você faz uma medicação via endovenosa, não é em bomba de infusão, então o que você vai fazer? Você vai contar o valor total do bicarbonato de sódio, 250 ml. Você vai dizer, então, qual foi o valor parcial dessas últimas 12 horas, das últimas 6 horas, né, porque a gente dividiu em 2 o plantão, e aí, no final, você vai dizer qual que é o balanço hídrico total do teu plantão, do dia que você acompanhou o paciente. Você vai pegar o tanto que entrou, o tanto que saiu, e vai fazer a conta, fazer a diferença, e vai te dar o valor total. Pode ser negativo, pode ser positivo. Se for negativo, esse paciente perdeu líquidos durante o seu plantão, desde os últimos plantões. Se for positivo, ele reteve líquidos durante o seu último plantão, comparado com os anteriores. Daniel, Oi, pode falar. deixa eu só dar um adendo aí, Claro, corroborando. Eu dei aula para a turma 20.6 em Fundamentos e mostrei para eles um balanço hídrico, né? Uma forma que legal. de balanço hídrico, mais na prática, porque foi em sala de aula, como eu estava falando de catéter vesical de demora, e eu acabei mostrando para eles, mas um outro tipo, né, de contabilização de entrada e saída, ou seja, de balanço hídrico, basicamente, de um paciente grave em terapia intensiva, né, que necessita de um cuidado mais complexo. Sim. Isso que o Daniel está apresentando hoje, gente, também é um tipo de balanço, tá? Não deixa de ser um balanço hídrico, é uma outra forma, né? Porque eu trabalhei com eles, o balanço hídrico iniciando a partir das 6 horas da manhã, porque o colega da noite, ele inicia, e o colega do dia, ele continua, entendeu? E assim sucessivamente. E sempre ao final, a cada 6 horas ou de 12 horas, isso vai depender da instituição que for trabalhar, porque os números eles vão ser os mesmos. Só que quando você estratifica melhor o que está entrando no paciente, anotando a cada hora ou a cada 2 horas, né, isso fica mais... você tem as informações aí mais precisas. Né? Principalmente, tá, gente? Principalmente paciente em terapia intensiva, tá? O Daniel ele colocou aí um tipo de balanço que pode também ser. É uma outra forma, é um outro tipo de trabalho, mas que no final... O áudio saiu ruim. Mas que no final, os números, eles vão ser os mesmos. Tá ok? Então, assim, não fiquem... o Vitor mostrou um balanço, ele desenhou tal. Gente, é só imaginar o que está entrando e o que está saindo. Tá? Por favor, a correlação à diurese na fralda e o paciente evacuou junto, claro que ali a gente também vai estimar, e isso é válido. A gente pode estimar, mas sempre mais próximo possível, né, do desejado ali que está na fralda, daquilo que a gente tem como experiência, e também relatar isso. Olha, ele urinou, mas evacuou junto. E aí você estima o que você está vendo ali na fralda mediante o que está sendo pesado. Tá bom? Vamos lá, então. Realmente, inclusive, para deixar bem claro aqui para vocês, eu não conheço nenhuma instituição que começa o balanço hídrico às 7 horas e termina às 7 horas. Realmente, a gente sempre vê que o normal é começar às 6 e terminar às 18 e abrir uma nova para o colega. Eu só coloquei de 7 às 7 para não confundir muito a cabeça, né? Mas vocês são... vai dar, realmente, os números vão dar sempre os mesmos, a essência é essa aí. Mas é importante que comece sempre antes para que o colega que está recebendo o plantão não tenha que abrir um balanço novo, senão seria muito complicado. Não, é de 12 horas. É sempre 12 horas. 24. Tá, sempre 12 horas. Ou é de 6 às 18, ou é de 7 às 19, como foi no exemplo, mas é sempre 12 horas, tá? Do plantão mesmo.
Alguém tem alguma outra dúvida em relação ao balanço hídrico que queira tirar agora? Não, então a gente vai passar para sistema neurológico. Eu acho que deu para vocês entenderem muito bem, a essência é essa, tá? Se ninguém tem dúvida, então eu entendo que vocês conseguiram captar o assunto e estão prontos para serem testados nessa disciplina, né? Nessa questão do balanço hídrico. Não é nada muito complexo, mas precisa ter muita atenção, porque isso vai definir a conduta da equipe médica com o paciente. Eu vou mudar então para sistema neurológico. Abrir uma nova janela aqui para vocês. Mas se alguém... Acho que você só vai ter 1 hora, menos de 1 hora, né? Será que não teria como a gente sair e entrar de novo com um novo link, que aí dura 1 hora? Que aí a gente não precisa, no meio da aula, parar. Pode ser? Pode ser. Então a gente reinicia a apresentação. Tá, vamos lá. Vou botar lá na plataforma. Beleza.